momento que nós vivemos hoje é um chamado. Um chamado para que você possa de verdade olhar para dentro, olhar para o teu papel no mundo, olhar para o teu papel na sociedade, a tua relação com a natureza, as tuas relações na sua família e mais, a tua relação consigo mesma. Esse é um momento que te chama para entender quem você é, para entender o que você sente, entender quais são as suas dores, as suas dificuldades, quais são aqueles pontos em que você precisa se lapidar um pouquinho melhor e evoluir ainda mais. Qual a tua relação com o teu corpo? Como você nutre, como você cuida do teu corpo? Qual a tua relação com a tua casa? Isso é uma relação de amor em que você cultua a tua casa como um templo sagrado, que te recebe, que te acolhe, que te protege a cada dia? Ou se existe em alguns momentos, dentro desse período de reclusão, aquele desespero para ir para fora, para ir para o mundo? Tem que estar bom consigo mesma. Tem que estar bom no seu dia a dia. Tem que estar bom com o teu corpo. Tem que estar bom com a tua própria relação com a tua casa, com a sua mente, com o seu sentir. Todo esse chamado que a gente vive hoje nos faz pensar em como a gente respeita a nossa própria vida e como a gente respeita a vida das pessoas que a gente ama e a vida das pessoas que a gente sequer conhece. Esse chamado nos faz entender que quando a gente se previne, não é só por nós. É por quem não pode se cuidar sozinho. Esse chamado nos faz enxergar o planeta de forma diferente também. O planeta não está doente. A humanidade está doente. Quando nós, as pulgas deste planeta, somos obrigados por um vírus a ficarmos cada um dentro de nossas casas, o planeta agradece. O planeta não está doente. A humanidade está. Qual a tua relação com o planeta? Agora você tem mais tempo para lavar aquela embalagem e reciclar. Agora você tem mais tempo para entender quais formas você pode usar para economizar água, economizar energia elétrica e cuidar mais do seu meio. Esse chamado, ele veio para nos mostrar que não importa quanto dinheiro você tem na tua conta bancária e qual a marca da roupa que você veste. Todos nós somos simplesmente humanos. Simplesmente humanos. E não faz diferença o que nós temos. Todos nós, nesse chamado, corremos o mesmo risco. E temos a mesma oportunidade de cuidar de si mesmo, de cuidar da nossa sociedade, de pensar no coletivo e de pensar no nosso planeta. Esse chamado, ele é profundo e repleto de amor. E eu tenho certeza que assim como os animais agora começam a conviver mais em lugares em que só a sociedade, só os humanos viviam antes, é para mostrar que eles querem respeito, eles querem interagir com a gente de forma amorosa. Esse chamado é uma oportunidade de mudar o nosso olhar. É uma oportunidade de mudar a nossa postura, de evoluir, de se conhecer. Esse chamado nos faz reavaliar as nossas relações. Quando você fica 24 horas por dia com determinada pessoa fechada numa casa, será que é amor de verdade?
Será que aqueles defeitos que você só lidava de vez em quando, eles pesam menos só porque existe um vírus correndo solto na sociedade? Pois é, esse é um chamado que todos nós, cada ser humano desta terra, está tendo oportunidade de receber. Aproveita esse chamado para realmente avaliar como você se enxerga, como você vive, avaliar se a profissão em que você serve com ou não, né? Com todo o amor que você pode dar a esta terra, é o suficiente. Quando a gente vive momentos, não só de reclusão, mas momentos que nos puxam para o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo das incertezas, das certezas que nós não temos. A verdade é que a gente está preso dentro da nossa própria casa e a gente pode fugir de tudo, menos de nós mesmos. Dá para entender? Esse chamado que a gente recebe hoje é uma oportunidade de reavaliar cada setor da nossa vida, de reavaliar o nosso trabalho, as nossas relações, os nossos relacionamentos, a relação e a qualidade do tempo que você vive com as pessoas que você ama, ou a falta da qualidade do tempo que você vive com as pessoas que você ama. Será que pelo menos agora você consegue ler um livro para o teu filho? Será que pelo menos agora vocês conseguem se livrar um pouquinho do celular e montar um quebra-cabeça junto? Será que pelo menos agora você consegue fazer um cafuné em quem você ama? Será que ao menos agora você consegue se aventurar na cozinha e testar o seu próprio tempero? Esse é um chamado. É um chamado de uma beleza incrível. É um chamado da terra. É um chamado necessário para cada um de nós. Tudo que a gente está vivendo neste momento é belo. Quando lá na frente a gente tiver superado tudo isso, seremos pessoas melhores. Eu tenho plena convicção disso. Será que quando a gente sair dessa quarentena, o pouco tempo que você tem no dia a dia, na sua rotina convencional, será o suficiente? Ou você vai ter alívio de sair da tua casa e voltar a trabalhar na rotina frenética? Quem será você quando esse chamado acabar? Esse é um chamado que vai transformar vidas. E eu estou te afirmando que a terra vibra por cada um de nós. Vibra em amor, porque dentro deste chamado sairemos pessoas melhores. Este chamado nos fará pessoas melhores. Este chamado nos trará consciência e autoconhecimento suficiente para que a gente dê saltos quânticos de evolução. Esse é o chamado do amor. Esse é o chamado que te faz cuidar de si, não por si mesmo, mas por quem você ama. Esse é o chamado que te deixa dentro de casa, não por você mesmo, mas pelo coletivo. Longe da fraternidade não existe solução e não existe evolução. É dentro dela que nós somos melhores. E esse é o futuro que a Terra está nos mostrando neste momento, com esse chamado. Esse é o chamado para olhar para fora, tendo consciência do que se tem dentro, do que se é dentro. Esse é o chamado para olhar nos olhos do seu irmão, seja ele quem for, esteja ele no processo, no grau de evolução que estiver, amar e respeitá-lo.
E esse é o chamado que vai fazer tudo isso com a gente. Esse é o chamado que nos fará encontrar o verdadeiro amor. A gente vai perder pessoas importantes, sim. A sociedade vai perder. Só que esse chamado, ele funciona para todos e ele é justo. Quem partir nesse momento, partiu por escolha. Partiu porque era o momento dele ou dela. Partiu porque tinha que ser assim, e isso é belo. As bênçãos são de Deus e dessa inteligência superior, assim como o vírus é de Deus e dessa inteligência superior. E esse é um recado, é um chamado para cada um dos nossos corações. Esse é um chamado. E eu espero profundamente que a gente tenha muita maturidade, muita firmeza e muito amor para crescer a cada dia dentro desse processo de reflexão, de cura interna e de pensamento coletivo. Eu honro a existência de cada um de vocês. Eu honro o planeta em que eu vivo. Eu honro todos os seres de luz que já passaram por essa terra. Eu honro a vida e a oportunidade de estar aqui hoje, porque também foi minha escolha, assim como a sua. Ninguém passa por nada que não tenha programado antes. Olha que louco! Você escolheu viver isso, aqui, agora, nesse momento. E eu também. E a gente só vai viver exatamente aquilo que a gente precisa viver dentro do nosso processo evolutivo como seres espirituais que somos e aqui dentro dessa experiência terrena também. Ouço o chamado, mas não ouço o chamado com dor. Ouço o chamado com o teu coração. Ouço o chamado com a tua luz. Ouço o chamado em conexão com a tua essência divina e com a tua verdade. Isso tudo é um chamado. É um chamado para aquelas flores que ainda são meros botõezinhos florescerem. É um chamado para aquelas sementes que ficam no escuro para só depois brotar. Esse é o chamado. É o chamado de ir para o fundo da terra. Esse é o momento que nós vivemos. O momento de nutrir cada célula dessa sementinha que nós somos, para que a gente possa brotar logo em breve e ver um lindo sol brilhando para cada um de nós. Fique na luz.